A reforma tributária já foi aprovada. Mas e aí? Quais as mudanças que ocorreram e o que a gente sabe sobre isso? Vamos pagar mais impostos ou menos impostos? Os preços vão aumentar? E os donos de empresa vão sofrer com isso? E quem não tem empresa vai sofrer no bolso? Eu sou Andréia Rocha e esse é o Na Rocha Cast e eu te convido a ficar comigo nesse podcast até o final, porque o assunto de hoje é um assunto que nem sempre gostamos de falar, mas um assunto que vai trazer muita clareza e é necessário para nós. Impostos. Então vem comigo para esse podcast, já convida mais pessoas, fique até o final, porque para falar desse assunto eu confesso que eu não sei muita coisa, mas eu trouxe uma pessoa super competente, um grande profissional, capaz de nos responder muitas ou se não todas das nossas dúvidas. E está aqui comigo uma pessoa muito especial, por quê? Eu vou falar já já porque ele é especial, olha só. Luciano Ferreira da Cunha. É o nome dele, ele é sócio proprietário da LL Contábil, que atua há 26 anos em assessoria contábil no sul de Minas e leste paulista. A formação dele, eu vou falar aqui para vocês, olha só. Ele é formado em administração de empresa e também em contabilidade. Pós-graduado em gestão de negócios, é empresário, isso eu quero que ele fale, tá? Desde a idade que ele começou a empreender. Especialista em consultoria contábil, planejamento tributário, setor comercial, incorporações, loteamentos, hortifruti. O currículo dele é extenso, viu? E é reconhecido pela sua postura ética e visão estratégica. É um prazer receber você aqui, Luciano. Obrigado, Andréa, pelo convite. Estou muito feliz. Um assunto tão amplo, né? Um assunto que pode ser, assim, às vezes um pouco desgastante, mas vamos tentar de forma sempre alegre explicar para as pessoas o que pode mudar e impactar nas empresas e na vida dos brasileiros. Sim, Luciano, eu te trouxe aqui exatamente por isso, porque esse é um assunto que vai impactar a vida de todo brasileiro e nada melhor do que você que há 26 anos atua na LL Contábil, né? E o Luciano, gente, com a sua empresa, ele é patrocinador já há alguns anos do Na Rocha Cash, então, nossa gratidão, porque é uma empresa idônea, uma empresa respeitada na cidade, de confiança e que trabalha com muita clareza, ajudando as empresas da nossa cidade. Ela faz um bem para a nossa cidade, apoiando aqui o Na Rocha Cash. Então, muita gratidão por isso. Obrigado por tudo. E quando você quiser iniciar, estou preparado. Olha, tem algo muito bacana, nós já fizemos um podcast antes, né? Esse nosso segundo podcast Sim. foi um podcast onde eu aprendi muito, né? Inclusive você me trouxe um presente, ele me trouxe um presente, gente, um livro, eu vou mostrar para vocês depois. E o Luciano é uma pessoa que gosta muito de ler, gosta muito de trabalhar cultura, autoconhecimento. E você começou como empresário ou empreendendo aos 16 anos. Então começa falando sobre isso, um pouquinho da sua trajetória de vida. Exatamente. Eu comecei ali aos 11, aos 12 anos ajudando meu pai na construção civil, né? Bem garoto, naquela época era bem tranquilo. E vendia sorvete no final de semana. E aos 16 anos fui emancipado para montar o meu primeiro negócio. Foi uma loja de eletrodoméstico ali na Governador Valadares. E ela tinha o intuito de comércio de eletrônicos e ela chamava Eletroshow, né? É uma empresa que correu nas minhas mãos até os 19 anos, depois vendi a minha parte, me afastei e fui para o setor agrícola, né? Onde eu percebi assim, no dia a dia a dificuldade do pessoal assim, rural em ter realmente uma consultoria contábil decente. Aí aos 23 anos surgiu a ideia, junto com o Cristiano. Primeiramente, ela chamava LC. Com a saída dele 6 meses depois, eu coloquei LL Contábil, que a gente iniciou as atividades em 20 de julho de 99. Quando você trabalhava na área agrícola, qual era a maior dificuldade que você via na área de contabilidade, né, dos trabalhadores, dos empresários? Hoje, as empresas evoluíram muito, mas na época, você ia procurar para fazer um cartão de produtor rural
E a gente que é da agricultura tem muita dificuldade de entender documentos, matrícula, escritura, xerox, e a gente quer praticidade, e a gente quer agilidade. Nisso, só no cartão de produtor rural e no ITR, no INCRA, que a gente tem até hoje essa atividade no escritório e atende 2.130 pessoas em toda a região, que são pessoas físicas. Eu percebi que as pessoas querem o quê? Entrar e sair. E quer que você, desculpa o palavreado, se vire. E é assim que a gente tem que fazer, porque o cliente realmente é a pessoa mais importante quando entra no negócio. Existe o cliente interno, que é os colaboradores, e o cliente externo. Esses dois fazem uma empresa de sucesso chegar aonde chegamos. Luciano, você é pai recentemente, né, de um menininho. Sua esposa também é psicóloga. Fala um pouquinho aí do seu convívio em casa, como pai recente. Então, eu sou um pai, o meu menino é o Lian, ele tem 10 meses, é a coisa mais linda do mundo, né? E também sou vô, né? Eu tenho 2 netos, né? Que é o Pietro, que tem 2 anos, e a Antonella, que é foguete. E o Lian, que é o meu caçula, né? Como filho, que realmente veio para agregar e mudar um pouco, assim, o dia a dia e voltar tudo aquilo de novo. A minha menina mais velha já tem 26 anos, eu tenho uma menina de 22, um menino de 23 e um menino de 12 e agora o Lian com 10 meses. Cada um com a sua característica, mas é impressionante, todos com uma educação fora do comum. E a sua esposa, A como Jaqueline, psicóloga, vai coordenando tudo ali psicologicamente para que a convivência seja a melhor possível. a Jaqueline é muito importante, a gente está junto há algum tempo e ela realmente tem um jogo de cintura fora do comum. Eu amo muito ela e através dela tomei várias decisões muito importantes na minha vida. Gente, foi ela que falou: olha, vai lá na Rocha Cash, leva um presente para Andréia. Gratidão, eu amei, viu? Acertou em cheio. Livro, amo ler. Luciano, fazer uma perguntinha aqui. Durante um tempo, inclusive foi um pouco do nosso assunto no outro podcast, você se envolveu na política e ficou um tempo ali como pré-candidato à prefeitura de Cambuí. Por que não aconteceu, de fato, essa candidatura? Em primeiro lugar, eu, em respeito ao partido, eu fui comunicado que eu não poderia fazer assim um vídeo explicando o porquê. Mas hoje, como já passou as eleições, já temos a nossa prefeita, posso sim falar. Foi uma decisão minha, em conjunto com minha família, de onde eu percebi naquela caminhada da pré-candidatura que vocês, eleitores, precisam evoluir. Desculpa, mas a gente tem que correr atrás. E eu, em conversas em 2 meses, eu percebi que grande parte da população vem a nós. E não é assim que a gente vai mudar esse país. A gente tem que tomar decisões e fazer a nossa parte. E não querer algo em troca. E por esse motivo muito forte eu falei, eu sou uma pessoa verdadeira, não tem como eu ficar mentindo e prometendo coisas que eu não vou fazer. E da minha índole eu desisti sim. E tenho a maior alegria de não estar hoje à frente ou sido pré-candidato. Eu peço desculpa a todos os cidadãos de Cambuí. Existem muitas pessoas de bem, muitas pessoas que deram muita força, mas foi uma decisão minha em conjunto com a minha família. Muito obrigado. Interessante, eu agradeço muito por estar respondendo, né, essa pergunta, que é uma pergunta que muitas pessoas gostariam de saber, né? Senti muita sinceridade aí no Eu seu não falar. esperava, essa pergunta eu não esperava. Mas tudo bem estar respondendo ela aqui, né? E você poderia, assim, só acrescentar um pouco mais, no geral, né, sem especificar, em que sentido deveríamos, como todo, evoluir? A questão até de a gente aprender mesmo, né? Porque o autoconhecimento, a evolução vem através do conhecimento, do aprendizado, né? Nós moramos numa cidade comercial, sem sombra de dúvida, formado por 4.000 empreendedores que têm CNPJ cadastrado no município. É sem dúvida que o projeto tem que ser focado no comércio, tem que ser focado em quem chega aqui. Nós somos um shopping a céu aberto, né? E a nossa base de planejamento, de trabalho, tem que ser em cima disso. Com o maior respeito do mundo a todos que estão produzindo isso ou aquilo, mas a gente é uma cidade de corretor, uma cidade de lojas, é uma cidade maravilhosa. E a gente tem esse propósito bem claro. Aí a gente precisa entender, em cima dessa base, construir um projeto.
E se o projeto, as pessoas querem em si, faz um redutor na minha rua, mas em frente de casa não, nele ali. Se as pessoas, bueiro eu não quero, arruma um serviço para o meu filho, que ele só vai dar certo na prefeitura, porque ele não sabe fazer nada, e lá dá certo, que é um desrespeito com o servidor público. E coisas que você vai ouvindo no dia a dia, e o seu projeto, que é assim um projeto de um grupo de pessoas, as pessoas acabam não interpretando de forma, por essa falta de conhecimento, por essa falta de cultura, por essa falta de base escolar, que é um problema muito sério do Brasil. A partir do momento que a gente compara a educação com cidades, com estados, a gente nunca vai para frente. A gente precisa comparar a nossa educação com outros países. Sim. A gente está em último lugar lá em 92, 88. Isso é vergonhoso. Tá? Porque o crescimento ele vai acontecer no coletivo, quando você pensar no bem todo, não no bem individual. Tá. Né? Porque aí é olhar para o próprio umbigo, né? É uma resposta de impacto, mas é uma resposta minha. Espero que as pessoas respeitem. Não estou falando de um todo. Sim. É o que eu observei assim no dia a dia. E para a gente evoluir, tem que ter um respeito com o funcionário público, com as pessoas e fazer a nossa parte. Às vezes eu vejo o servidor no dia a dia, desculpa, está saindo do assunto, mas ele não tem ferramenta, ele não trabalha de forma adequada. Por quê? Porque ele não tem um planejamento do que ele vai fazer na semana, no mês. E nós, do setor privado, a gente enxerga isso. Só que para colocar, para funcionar, depende de leis, depende de legislativo, depende de pessoas que, me desculpem, às vezes não são adequadas para estar na onde estão. Me perdoe, mas a gente precisa repensar em quem a gente vai votar. A gente tem que votar naquela pessoa que serve como nosso sócio, porque ele vai cuidar de algo que é nosso. Né? A gente precisa de pessoas que tenham uma visão da gente falar assim, nossa, eu não gosto desse cara, mas ele serve para ser meu sócio. Então, se ele serve para ser seu sócio, por que não trabalhar essa pessoa para ser candidato? A gente tem um presidente aí, a gente tem um congresso aí, um senado aí. Vocês teriam algumas daquelas pessoas como sócio? Jamais, não tem como. Grande parte, me desculpa o palavreado, são bandidos. Sim. Me perdoe, André. Não, a gente, para evoluir, a gente tem que ouvir todos, né? Ouvir as inúmeras verdades e ponderar aquilo que é, aquilo que não é, mas saber ouvir, isso é evolução, né? Todo mundo tem os seus pontos negativos e positivos, isso faz parte do crescimento. E o crescimento, a base é a escola, a educação. Mas também não depende do professor. Hoje em dia depende muito da família. A família tem que fazer a parte dela. Eu contei para você no outro podcast, no meu 3º ano eu fiquei atrás da porta e eu era totalmente inocente. Cheguei em casa, falei assim, mãe, fiquei atrás da porta. Eu quero que você vá na escola conversar com a minha professora que eu não vou na aula mais. Ela pegou um chinelo e falou assim, você tem certeza? Você quer fazer isso? Eu nunca mais respondi e eu voltei para a escola outro dia e pedi desculpa para minha professora de novo e só tenho a agradecer a ela, porque eu cheguei onde cheguei graças a essas situações. Sim, que bom. Vai um professor hoje repreender, né? Então a família tem que repensar. Sim, no seu caso, há alguns anos atrás, a sua mãe, ela entendeu que a professora estava certa. Sim. Ou ela foi lá tirar satisfação com a professora? Independente do que aconteceu, a professora estava dentro da sala de aula. Quem mandava ali, quem era a minha mãe naquele momento, era a professora. Vamos imaginar que se fosse essa situação hoje, o que aconteceria? Hoje o professor ia ser repreendido, a diretora ia chamar isso, os pais iam no Ministério Público. Às vezes uma situação tão simples hoje, a gente perde muito tempo, a gente tem que trabalhar a criança. A criança tem... hoje, esses dias eu ouvi numa casa... em novembro, nossa, que tanto de dever. Você tem que falar assim, nossa, que bom que tem lição, vou ajudar o meu filho. E não fica ali no celular, né? Vamos estar apoiando as crianças a realmente educá-las. A educação, ela é dividida, né? Lá na escola ele vai para aprender, a educação sai de casa. Sim. Concordo plenamente. Eu acho que a gente tem que marcar outro podcast para falar de outros assuntos, viu? Sim. Será muito interessante. Faço o maior prazer do mundo de falar sobre os pilares da educação. Olha. E trazer a minha amada para ela também me ajudar. Ótimo. Aqui. Já vamos então entrar no planejamento 2026, esse assunto que é essencial.
Vamos entrar então no nosso assunto de hoje. Parece ser um assunto complicado, né? Nós somos um país cheio de imposto. As pessoas reclamam muito dos impostos, muitos não querem pagar, se pagam, pagam nervosos, contrariados, não se entende sobre impostos. E aí, o que você pode me dizer sobre essas novas leis sobre impostos, sobre tributária, né? E eu aqui quero aprender, né? Vai ser uma aula, você é o professor agora e vai nos esclarecer o que vai impactar a vida do brasileiro. E vamos começar com a nossa primeira perguntinha. O que é uma reforma tributária para as pessoas entenderem? Então, a reforma tributária foi muito ampla, mas ela trabalhou muito o Estado e o município. No governo federal, ela tem vários impostos. A gente chega a ter 92 a 94 taxas, contribuições. E delas, do governo federal, a base em si é a COFINS. A COFINS é muito importante porque ela é a contribuição que financia a saúde, a previdência e também todo o trabalho dessa assistência social. Ela tem uma alíquota de 3 ou 7,65, depende muito do tipo e porte da empresa. Quem é do Simples Nacional acha que não paga, mas está ali incluso na guia do DAS, sendo que o MEI ele é isento. E um segundo imposto, que é o PIS. O PIS é muito importante, tem uma alíquota de 0,65 ou 1,65, mas depende muito. O PIS ele é muito importante para o programa de incentivo social. O trabalhador, nada a ver com o trabalhador, tá? Tem aquele número do trabalhador, não é aquele número, mas você recebe através dele o quê? O abono salarial, o seguro-desemprego. Através do PIS, né? Claro. Através do PIS, que é contribuído por todas as empresas do Brasil, idem as empresas do MEI. Existe o imposto de renda pessoa jurídica e a contribuição sobre o lucro líquido que não foi alterada. Esses dois impostos continuam. E também o IPI, que foi alterado, não foi, mas ele continua, dependendo muito do produto que você vai fabricar, Andréia. Se tem algo parecido na Zona Franca de Manaus, aí você vai ser tributado por ele. O que as pessoas têm que entender, que tem a COFINS e o PIS. Esses dois impostos, eles vão se transformar na CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços. A CBS ela já está promulgada e inicia em janeiro de 2027. Em janeiro de 2027, você não mais vai receber a guia do COFINS e nem a guia do PIS. Ela vai vir apenas numa guia, a CBS. Agora, o legal, o interessante da reforma tributária, que pode ajudar muito o departamento do escritório, vai ser um pouco estressante até 2032, é a IBS. O que é a IBS? A IBS é o Imposto de Bens e Serviços. O que acontece com a IBS? Se unificou o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que é a prefeitura que tem a tributação sobre ele, e o ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, que é do Estado. Pensa bem, Andréia, o Brasil possui 5.570 municípios. Estou arredondando, né? Eu acho que é 5.568, tá? Mas como mais ou menos 5.570 municípios. 27 unidades federativas, sendo 26 estados e o Distrito Federal. Cada estado tem uma lei específica de CMS, longa, enorme, com dezenas de normativas. Seria sua lei particular do estado. Particular do estado. Aí você vai mandar uma mercadoria hoje para São Paulo, para Fortaleza, dependendo do estado, você tem que estudar como aquele produto está sendo visto lá e tem que estudar o estado de Minas. Então, o departamento fiscal, dentro do escritório, ele tem essa função de, dependendo do tipo de empresa, ele tem que correr atrás de diversos estados que cada um tem a sua tributação. Exemplo, software. Né? Em Cambuí tem uma alíquota de 3% ou 5%. Eu não sei de cabeça, mas é mais ou menos nessa faixa. Alphaville, a tributação é 0% ou 1%.
aproximado. Por isso que Alphaville é lindo e maravilhoso. Por quê? Porque o prefeito ali, nos anos 80, 90, ele percebeu que ele poderia trazer empresas de alto nível para a cidade e evoluir. Porque quanto menos a carga tributária, o que o cidadão tem que entender? Eu estou falando como empresário, mais a mercadoria circula. Né? O Brasil tem uma dificuldade porque a gente tem uma retenção mais ou menos de 20%. O americano ele tem uma retenção de aproximadamente 4%. Quer dizer que $100 circula para 25 pessoas. E no Brasil, R$ 100 circula mais ou menos com 5 pessoas. Alguém coloca na poupança. Tá? E aquele dinheiro para de circular. Por isso que os Estados Unidos têm um BIP tão alto. Né? Porque o dinheiro circula. Compram mais, gastam mais. Exatamente. A pessoa passa no joga fora e compra outro. Exatamente. E qual que é o legal do IBS? Né? A gente vai chegar mais para frente. Ele unificou o ISS, 5.570 municípios, mais os 27 unidades federativas. Já está funcionando? Não está funcionando, certo? Porque a partir de um calendário, o que acontece com os departamentos fiscais dos escritórios? Eles vão ter que fazer o ISS, o ICMS e o IBS. Porque o IBS, ele é um imposto que vai estar presente realmente em 2033. Até 2032, ele vai conviver com esses outros dois. Porque é uma tabela e vai sendo reduzido o ISS com o ICMS e vai ser cobrado Como o IBS. será essa convivência? Vai ter o imposto antigo e o imposto atual? Exatamente. Desconta daqui, desconta de lá. Como é que vai ser isso? O governo federal ele vai ficar com o CBS, que é a COFINS e o PIS. Esse imposto, como é a Receita Federal que cuida, a partir de janeiro de 2027 já inicia a contribuição, ok? Os dois vão ser contribuídos em uma guia só. E o IBS, que é o ISS com o ICMS, ele vai ter o quê? Uma cronologia a partir do ano que vem, que termina em 2032. O primeiro ano é X, o segundo ano é X, até realmente chegar em 100%. E ele começar a recolher. Por que o governo fez isso? Para ver realmente se vai haver arrecadação, como fica. Porque eu não vou, assim, falar que eu estou feliz ou triste. Como empresário, eu estou muito triste com a reforma tributária. Mas como na área de contabilidade, que eu sou formado, eu estou super feliz, mesmo tendo muito trabalho. Por quê? Porque as pessoas vão ter que valorizar o contador. O contador tem que acordar, porque ele realmente vai ser valorizado, porque vai ser trabalhoso. E o que as pessoas têm que entender no dia a dia? Essa convivência e tomar cuidado com informações errôneas no dia a dia, André. Por que você acha que não vai ser bom para a empresa? Ou não sei se seria essa a palavra. Se teremos alguns pontos negativos para as empresas. Tá. O que os brasileiros, os cidadãos aqui da região têm que entender que a reforma ela depende do quê? Do executivo, depende do legislativo, né, que é formado pela Câmara dos Deputados e o Senado. Foi tanta mudança, teve atividade que levou muita vantagem. Não vou entrar no mérito de cada um. E essa desigualdade, essa forma de acontecer as coisas, no meu ponto de vista, como o IBS, o CBS vai gerar crédito no dia a dia, que a gente vai chegar nesse ponto mais para frente, dependendo da pergunta, vai gerar um desconforto para as médias e pequenas empresas. Me perdoe, Andréa, o grande sempre leva vantagem. Esse é a desigualdade que a gente convive no dia a dia e sempre vai conviver. Agora, qual que é a importância? Pensa bem todas as pessoas. Você vai ficar em 2033 livre de 5.570 legislações municipais, que são amplas na parte de tributação, e 27 unidades federativas, que é 26 estados e o Distrito Federal. É muita informação. É muita informação. Vai simplificar um pouco mais Eu acredito o que imposto. se imprimir toda essa legislação não cabe na Praça de Cambuí, porque é tanta legislação. Falar que eu sei tudo, eu não sei. Eu já trabalhei no departamento fiscal. Hoje eu estou na abertura de empresa. Não é desmerecer os outros departamentos. É o departamento mais preparado. São pessoas que, no geral, às vezes não são formadas na área de contabilidade, às vezes são, mas são de outro nível. Desculpa os colegas da contabilidade, mas é um pessoal que vai ter que ter atenção e um apoio do restante do escritório. Alguns impostos deixarão de existir. Quais são eles?
Então, os impostos que deixarão de existir, para ficar bem claro, é o ICMS, o ISS e a partir já de 2027, a COFINS e o PIS, tá? E vai surgir novos impostos, né? Sim, que é aquele imposto, como é que fala? O dual. O dual. O que 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 é é o o que dual? que é o dual? Só para você Explica. entender. É, O dual, na verdade, que é o IVA, né? Que é o Imposto de IVA. Valor Agregado, é a criação dos dois impostos, tá? Some alguns impostos e cria-se outros impostos. Exatamente. E isso é bom. Então, Dá um equilíbrio. Na reforma tributária, aconteceu que algumas atividades eram isentas de alguns impostos. Por quê, André? Só para as pessoas entenderem. Existem empresas de serviço, né? Como é onde a gente está aqui, ele é uma pessoa que paga ISS. Ele é isento de ICMS, né? Esse estúdio, ele não paga ICMS. Com a reforma, ele vai pagar. Meu De- podcast. Teu podcast depende muito da atividade, mas hoje ele vai ser assim impactado, com certeza. A sua alíquota vai Meu subir. marido foi impactado já. Sério? Qual que é a atividade dele? Porque ele trabalha com eventos, com sons e ele emite nota fiscal. Teve uma mudança que eu não sei te dizer, inclusive acho que ele está vindo aqui para te perguntar. Ai, ai. Teve uma mudança e aí mandaram um e-mail para ele dessa mudança, ele não viu, e aí desde 2025 já começou a cobrar um imposto que ele não sabia, e agora ele teve que pagar em 2026, retroativo. Ele está pagando já. Nossa, vamos saber certinho o que é, a gente explica. Sim. O maior problema do prestador de serviço é que a tributação para ele vai subir muito. É claro que as pessoas têm que entender que o MEI e o Simples Nacional às vezes não foram tão impactadas, entre aspas. Mas por quê? O que o governo percebeu, André? Posso sair um pouquinho? O Pode. governo percebeu que o nosso BIP, que desculpa, é pequeno pelo tamanho do Brasil, podia ser umas 10 vezes maior, né, pela extensão territorial, é serviço. Mais de 60, quase 70% do BIP é serviço. E o serviço, em relação a outras atividades, a arrecadação era bem assim, tranquila. É claro que é uma cobrança, e nós, eu sou prestador de serviço, a gente vai ser assim, muito impactado. Positivamente, negativamente. Exatamente. Aí o que as pessoas não podem assustar depende muito do tipo de negócio, né? Até tipo assim, a pessoa tem um microempreendedor. Hoje o microempreendedor no Brasil são 15 milhões aproximadamente de empresas do MEI. E o que acontece? O MEI pode ficar tranquilo. É 81 mil reais, nada mudou, todo mundo ficou feliz que ia mudar, mas não mudou. Por quê? Porque o Senado quer mexer, a Câmara dos Vereadores, dos Deputados quer mexer e fica aquela briguinha de quem vai realmente aumentar, certo? E o Simples Nacional também não vai ser impactado, por enquanto, mas depende muito do comitê gestor. MEI e Simples Nacional vai ficar do jeito que sempre foi. O MEI... Parece que é um incentivo para você continuar no Simples e continuar no MEI e não crescer? Ai, ai. Seria isso? Seria isso. Eu tenho até algo assim inacabado, mas eu estou trabalhando para isso. O MEI, na verdade, é a maior ratoeira para você ficar pequeno. Depois que o MEI foi construído, muitos empresários não cresceram. Por quê? Porque a pessoa abre 2, 3, 4, 5 MEI e acaba deixando de crescer. Por quê? Pensa bem, André, a pessoa tem uma loja, certo, de vestuário e fatura 5 mil reais por mês. Ela tem uma guia do que hoje de 81 reais, 85, depende muito, é 5% de INSS, mas, no caso da loja, R$ 1 de ICMS. Nessa somatória você paga todo mês. E do nada você procura um contador e quer abrir uma empresa. Com o mesmo faturamento de 5 mil reais, você vai pagar entre escritório, Prolabore e também impostos quase R$ 1.000, a grosso modo. Depende muito do colega. Mas é assustador. Você fala, não, eu vou continuar no MEI. É muito difícil o MEI se transformar em empresa. E é muito comum o MEI transformar em empresa e a pessoa retroagir. Sai do Simples e volta o MEI. Agora, o Simples Nacional, ele tem assim uma mudança bem interessante, André. Ele vai ter dois.
Ele tem um atual simples, que a tabela não mudou, que é triste, porque a tabela faz muitos anos que precisava ser elevada, e vai ter o segregado. Mas que simples que é esse, Luciano? É um simples que às vezes você presta serviço para uma empresa de grande porte e ela quer crédito. Aí você, às vezes, para não perder o contrato, você vai ser obrigado a recolher o IBS com o CBS por fora para gerar crédito para essa empresa. Entendeu por quê? Porque as empresas vão poder usar o crédito de quem recebe a mercadoria. Os pequenos não vão poder usar crédito. Só o simples. Porque algo muito legal que eu gostei. Então, essa é uma vantagem do simples. É uma vantagem do simples, assim, que eu não acho interessante. Por quê? Porque, pensa bem, você está ali na alíquota de 11%. Aí, às vezes, você vai pagar mais 8,4%. Né? Você vai pagar quase 19% para gerar um crédito para a empresa. Ah, entendi. Aí, por quê? Porque às vezes você vai perder esse serviço para outra que é de uma atividade que gera crédito. Aí vai ter esse segundo simples. Ou seja, vai pagar um pouco mais. O que as Além pessoas, do que paga. as pessoas têm que entender da reforma que tem muita coisa ainda pela frente. Não Muita está coisa. fechado. Muita coisa pode mudar. Depende muito. Por quê? Porque o CBS é bem tranquilo. Tá? Por quê? Porque a Receita Vamos que vai lá, cuidar. vamos traduzir. O que é CBS? É a contribuição de bens e serviços. Bens e serviços. Ele substitui duas guias, a COFINS e o PIS. Tá. Tá? E o IBS, que é aquele imposto que vai substituir o ISS e o ICMS, tá? Ele vai ter um comitê gestor, que já foi formado parcialmente em maio do ano passado, onde cada governador, cada estado indicou o seu representante. Agora, os municípios estão fazendo reuniões, cada estado vai indicar mais um representante. Essas 54 pessoas vão ter um poder, assim, fora do comum. Por quê? Andréia, pensa bem, a lei está aí. Só que, a grosso modo, tem um monte de situações que o comitê gestor vai resolver. Exemplo, vamos sair da minha atividade de contabilidade. Eu trabalho com loteamento, ok? Incorporações, sociedade de propósito específico. Eu vendo lote parcelado. A minha alíquota ela vai quase dobrar. Aí, nas parcelas para frente, eu não tenho, assim, um cálculo desse imposto. Eu vendi pensando numa alíquota menor. Só que quem vai trabalhar na área de vendas, ou até mesmo aluguel, o que acontece? Vendas em si. Ele tem uma tabela onde um imóvel, um lote até 30 mil reais, ele entra numa isenção parcial e a venda de um imóvel até 100 mil. Com a criação do comitê gestor, a gente vai entender melhor como vai funcionar. Então, esse comitê gestor, tomara que seja um grupo de pessoas com boa intenção, porque se for outro supremo da vida, pode trazer muitos transtornos. Esse comitê gestor ele vai ter poder de realmente descrever a lei por formas de normativas. Tá? Por quê? Porque a gente trabalha com situações, a grosso modo, a lei está ali. Só que daqui para frente a gente vai ter mudanças. Só para você ter uma ideia, a alíquota foi formada na somatória de todas e chegou numa média ali de 28%. O Senado entendeu que 26,5%, mas a grosso modo, desculpa, é 28%. Só que dependendo da atividade, se ela for prejudicada, ela pode ser mudada. Se o Simples Nacional incomodar, no geral, ela pode ser alterada. Então a gente vai ter aqui capítulos à frente aí para estar acompanhando. E esse comitê que vai decidir todas essas coisas. Referente ao IBS. Ao IBS. O IBS é muito legal, que é o Imposto de Bens e Serviços, porque ele substitui uma legislação ampla daquele de centenas de milhares de municípios e também dos estados. Olha, é um assunto que a gente tem que conversar bastante para estar entendendo. Com certeza. Agora, Cambuí em si é uma cidade que 90% é MEI ou Simples Nacional. É importante as pessoas entenderem qual vai ser o impacto para estar preparadas, né? Indagar, preocupar. Eu vejo que o mais importante no dia a dia, assim, é o controle interno, é o planejamento, é o gerenciamento. Nós, médios e pequenos empresários, às vezes pecamos nessas situações. A gente gerenciar melhor e ter um controle melhor do dia a dia, às vezes você consegue ter um
algo assim, você consegue recolher algo de forma mais adequada. Eu pulando um pouquinho aí, tanta coisa que a gente ainda tem para falar, mas isso vai impactar os preços. Com certeza. Com certeza vai impactar os preços. A reforma ela vai ter assim um impacto muito grande nos preços dos produtos e quem paga é sempre o consumidor final. É. Imposto seletivo. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Realmente o imposto seletivo é o imposto do pecado. Ah, já é o imposto do pecado. Ele não está junto com o Aquilo que CBS. for pecado vai ser mais caro. Exatamente. Todo aquele produto que tem açúcar, produto com álcool, alguns produtos na área de agrotóxico, aquele produto que realmente ele pode trazer malefícios para a saúde. Mas às vezes uma bolachinha recheada tem muito açúcar. Essa inclui? Sim, o imposto seletivo, que a gente conhece como imposto do pecado, ela vai ser muito impactada. É claro que tem tudo aquela coisa do dia a dia. Você vai adquirir uma bolacha de uma grande empresa. Quem sabe eles tiram o açúcar dessa bolacha, coloca algo que não está na lei, é doce e ela vai pagar menos. Sim, Andréia, o waffle, ele não é chocolate. E o que acontece? O imposto dele hoje já é bem em conta. Por quê? Porque o grande empresário, ele sabe encontrar caminhos. O que não é chocolate? É o que agora? Então, Revele para nós. ele entra numa área assim os recolhimentos dos impostos são muito baixos. E o chocolate ele já tem uma tributação muito Mais alta. alta. Isso acontece hoje. Na reforma, com certeza, vão ter o jeitinho brasileiro. Agora, o que é interessante, Isso é o que mais nós temos, né? o brasileiro é fora do comum. É uma criatividade. O açúcar na cesta básica, ele é isento, mas os produtos com açúcar, no geral, não todos, vai ser impactado com o imposto do pecado. Você já falou um pouquinho de aluguéis, né? Sim, eu acredito. Vamos falar então, aluguel. Aluguel. A reforma aumenta ou diminui a carga tributária? Para quem aluga uma casa, duas casas, para quem, né, tem várias casas de aluguéis. Então, o aluguel é algo assim que as pessoas precisam entender. O aluguel nunca foi isento de imposto, tá? O aluguel sempre foi devido pessoa física. Ele tem que pagar dentro da tabela do imposto de renda, dentro do Carnê-Leão, mês a mês, ou no imposto de renda, o imposto sobre aluguel. Exemplo, esse ano a tabela do imposto de renda, até R$ 5.000 não é isento, André? De imposto de renda? Sim. Ele não paga nada nessa área. Na reforma tributária, o que aconteceu? Foi criado o IBS, não foi? E do nada, o aluguel paga IBS. Qual que é o impacto para as pessoas físicas, até a gente chegar no PJ? Existe uma isenção, que vai ser explicada de forma adequada, mas quem possui 3 imóveis ou tem uma renda de aluguéis até R$ 240.000, ele é isento do IBS, que mais ou menos assim, de forma 8,4, 7,6, a gente vai chegar nessa alíquota, mas estudando as alíquotas de desconto, né, com certeza vai estar nessa faixa. Aí a pessoa fala assim, mas vou pagar só isso? E vou ser isento, então? Não. Você vai ser isento se você tiver vários aluguéis até 240 mil do IBS. O imposto de renda continua da mesma forma. Você tem que lançar ele, né, mês a mês e recolher a guia do DARF. Então, criou-se um novo imposto. Agora vamos lá para aluguéis PJ. Muito utilizado por muitas famílias, né, que é a parte de aluguel. Hoje, dentro da tributação, ele paga o quê? Os impostos normais. Com a criação do IBS, vai entrar mais o IBS. O que acontece? Esse valor ele não vai dobrar, mas ele vai ter um impacto ali de 50% a 60%. Então, ele vai aumentar um pouco. O que eu queria deixar bem claro? Não vai aumentar o valor do imposto do aluguel? De quem Sim. você aluga lá, ele tem diversos imóveis, certo? Quem que vai pagar, André, você acha? Ele vai passar para quem esse valor?
Com certeza ele vai assumir sozinho esse imposto, porque ele vai pensar no inquilino. No geral, quem vai pagar é quem aluga. Quem aluga. É triste, por isso que as pessoas têm que entender. Mas para o aluguel funcionar, existe o Sinter, que é o sistema, Sinter, né? Aqui a transição do Sinter, o CID. Sistema Nacional de Gerenciamento de Informações Territorial, que já está funcionando, mas ele vai ser mais amplo e vai atingir todos os imóveis. Porque através do Sinter você tem o CIB, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro. Todo imóvel vai ter um CPF. Às vezes você vê falar isso no Instagram, no Face, na internet, mas não é o CPF, é o CIB, que vai ser um número de cada imóvel, tá? Por que que o governo quer isso? Para fazer um controle melhor. Mas quem que vai estar trabalhando para chegar no CIB, André? Os municípios, os estados, os cartórios, quem faz ITR. Essa unificação de informações, o governo federal vai receber. E de forma muito interessante, se você entrar lá no Sinter com o seu Gov, você já encontra alguns imóveis cadastrados. Sai seu nome, sai o endereço, sai os dados do imóvel. Tipo, você clica em cima de um prédio, já dentro do Sinter. Sai todas as matrículas, todo mundo que tem imóvel ali. Então essa transição já está acontecendo. Aí pensa bem, André. A Receita sabe que você tem lá no futuro 40 imóveis. Você não declara nenhum. Opa, vamos chamar esse rapaz. Esse rapaz tá bem com a vida Aí complicada. só complicado, só que depende do quê? Depende do comitê gestor, depende dos municípios, depende do estado para estar levando essa informação de forma adequada. Por quê? Porque não é fácil, né? Hoje você tem Cambuí, acredito que 50% é um chute. 50% dos imóveis de Cambuí deve estar legalizado e os outros 50% não, né? Até pouco tempo atrás, a casa da minha mãe tinha quase 30 anos e ela, de forma assim, ela chegou num momento da vida dela que ela achou necessário separar. E o que aconteceu? Ela teve que legalizar o imóvel. Para mim, aquele imóvel sempre esteve legalizado, mas não estava, né? E às vezes as pessoas nem sabem como para você, a casa da sua mãe estava legalizada, o imóvel estava legalizado. Você achava que estava tudo bem, mas não estava. Muitas pessoas acham que está tudo bem e não está. Não, E aí a surpresa vai ser grande. com certeza. Por isso que uma informação dessa para as pessoas começarem a se alertar e começarem a procurar é de grande importância. Quando que toda essa reforma começa a valer de verdade? Já está valendo? Já está valendo. Assim, hoje foi prorrogado, mas a partir de maio você já precisa fazer o lançamento do IBS, que é 0,1, e do CBS na nota fiscal, de forma assim que é apenas um lançamento, não vai ter recolhimento. Era janeiro, mas foi prorrogado. O que acontece, André? A reforma ela vai barrar em muitas situações. Não adianta, às vezes, o governo apresentar um cronograma que depende de software, depende de pessoas, depende dos municípios, depende do estado, depende de, assim, dessa unificação do ISS com o ICMS, que se criou o IBS, não é algo assim tão simples. É algo bem complexo. Então, por isso ela vai demorar um pouco para ser implementada. Exatamente, mas a partir de janeiro de 2027, o pessoal já vai estar recolhendo o CBS, que é o outro imposto, e o IBS de forma assim dentro do cronograma. De cabeça não sei o cronograma, mas é um cronograma bem simples que em 2033 vai ser o último ano, e em 2033 ele entra em vigor. As empresas têm que já se preparar para tudo isso. De que forma? De forma de buscar conhecimento. Você tem uma empresa na área de indústria, ok? E você trabalha com montagens de portões, que é uma industrialização, depende da sua atividade. Você, André, já tem que correr atrás, saber qual será o impacto. Não se preocupe com a empresa do vizinho, não se preocupe com a vizinha com a empresa de outra pessoa. Foque na sua atividade. É claro que se você tiver uma filha, você tem alguém assim, uma irmã que tem uma atividade, não custa nada você ajudar. Mas foque na sua atividade. Por quê? Porque como a reforma é muito ampla, né? Por que você vai querer entender de tudo? Então foque na sua atividade para você, como empresário, entender. Olha só, eu sou empresário e também sou do ramo contábeis. O que eu percebo
Nossa, para mim foi muito importante. Por quê? Porque eu sei a dor que a gente, como empresário, passa no dia a dia. Porque, infelizmente, no Brasil, nós, empresários, somos considerados, assim, pessoas não de boa índole. É triste, mas o empresário tinha que ser respeitado. No meu escritório, são 20 famílias, né? Eu tenho um respeito muito grande por eles e eles por mim. Então, o que acontece? A LL Contábil, ela tem, assim, em si, 20 famílias que ela ajuda no dia a dia, de forma do quê? Do sustento, de forma... Então, o empresário tem que ser respeitado. Eu entendo o que você está dizendo. O empresário, ele gera emprego, gera estrutura, né? Uma empresa bem conceituada, com pessoas sendo valorizadas, sendo cuidadas, vai resultar em famílias sendo cuidadas. Isso contribui para a evolução, crescimento e um Estado forte. Com certeza. Né? Entendo perfeitamente. Você fechou a resposta. Não é interessante pensar sobre essas coisas, né? O impacto é que a gente está sendo um pouco mais visionário, né? Pensando o que vai impactar no social, no dia a dia, no dia a dia das pessoas dentro de casa. Né? Algo fugindo um pouco, assim, voltando ao microempreendedor, que é grande parte do Brasil, ele tem que aprender a triangular. O que é triangulação? É saber como funciona o seu negócio. Eu vejo no dia a dia, André, pedreiros, mecânicos, fazendo assim de forma não muito inteligente. É uma dica que eu vou dar aqui. Posso? Sim, fica à Você vontade. vai executar um motor para o seu cliente e o motor fica em R$ 9.000. A retífica ficou em 6 e a tua mão de obra ficou em 6. Para que você vai tirar uma nota de 9.000 e depositar R$ 9.000 na sua conta? Teu MEI não vai suportar em pouco tempo. Ele vai, de forma automática, desenquadrar. O que ele tem que fazer? Conversar com o seu cliente. A retífica ficou em 6.000. Ela vai tirar uma nota para você, tá? E eu vou tirar uma nota para você de 3.000. Você deposite na minha conta 3.000 e 6.000 na conta da retífica. O que é triangulação? Não é nada errado. É fazer de forma correta. E não tá à frente ali. Às vezes você é um pedreiro. Quantos pedreiros tem MEI e recebem de pessoas de São Paulo ou de outro estado um valor assim enorme? E ele tem que ir nos materiais de construções para pagar, depois apresenta a notinha para o cliente de forma assim controlada e organizada, pede para ele fazer o pagamento direto para os materiais de construção e recebe só aquilo que te convém. Isso é perfeito. Por quê? Porque as informações, a receita, amanhã ou depois, ela pode utilizar contra você. E você tá zerado, não tem dinheiro nenhum, mas você circulou, pagou todo mundo e agora tem um postão para pagar. Pensa bem, André. Aquela amiga sua pede para você trazer uns vestidos de São Paulo. Você fala para ela, ó, você faz o pagamento lá, eu vou trazer a nota fiscal para você, tá? Você coloca a placa do meu veículo, tudo bonitinho, mas não vou receber na minha conta. Tá? Por que as pessoas têm que entender isso? CPF. O CPF aceita livro caixa. O que é livro caixa? É você, de forma inteligente, escrever ali no histórico do depósito o que foi. Né? Às vezes você pega um dinheiro da sua mãe para comprar um sofá, porque ela pediu. Escreve. A gente tem que ter o costume de escrever no histórico, porque um dia, se você for chamado, o que foi? Você esqueceu. As empresas do MEI, do Simples Nacional e do lucro presumido, é faturamento. Então não adianta nada, às vezes, eu querer lançar aquilo como despesa. Não vai bater no imposto, é faturamento. Lucro real é livro caixa. Então o que acontece? Essas empresas do meio termo, com o dia a dia e com a pressão da receita, com as movimentações, começar a criar uma cultura mais atenta ao que você está fazendo. É uma dica de milhões. Como é que chama isso? Eu chamo de forma de triangulação. Triangulação. Porque mas esse termo existe. Existe. Né? Não é um termo que você inventou. Não. É uma triangulação. Triangulação. E é legal. É tranquilo. Sim. Você vai executar um serviço e vai parar de cobrar cheio. Tá?
É uma dica que eu tô É uma dando. informação super valiosa, Luciano, Sim, porque muitas pessoas devem estar, né, despertas e, de certa forma, até desesperadas. Não é esse o nosso objetivo, é só esclarecer para tomar a decisão certa, né, saber o que fazer, o que não fazer. E assim, as pessoas, o que elas têm que fazer? Procurar um contador. exatamente. Então, os contadores agora terão muitos serviços. Exatamente. Mas a parte da triangulação, estou passando para vocês Como como empresário, pessoal, como como empresário, empresário, é. Mas assim, é claro que você pegou algo para fazer e cobrou valor cheio, a nota fiscal tem que estar cheia, senão os colegas vão reclamar. E se você pode mudar a sua estrutura, se tem um negócio pequeno, você pode ser mais transparente. Né? Porque tem aquela coisa, né? Ah, lá ficou em 9, mas às vezes você pagou só 7, vai ganhar um pouquinho, né? E tal, tal, tal. Infelizmente, isso não dá. A verdade sempre prevalece. Seja honesto com o seu cliente e de forma inteligente faça o pagamento de forma mais adequada. Eu tenho clientes que já saíram do MEI que tinha movimentação no Pix fora do comum, né? E o Estado, o município sabe e pode usar essa informação contra você. A Receita sabe. O que acontece no geral? Por que não, assim, Andréia, não tem um monte de gente chamado na Receita? A Receita também, ela aos poucos está montando o IA e isso vai ser automático, Ai, né? ai, ai. Ah, É. Agora quem vai ser um pente fino com a IA. com Porque certeza. aquilo que o homem não consegue fazer, a IA vai fazer em 2 cliques. Isso que pecou muito na reforma. Eu acho que a reforma tributária não falou nada sobre movimentações, mas eu acho que ela podia ter deixado bem claro que as movimentações iam ser analisadas, não fala nada na legislação referente à reforma. Só que por quê? Porque a gente, de forma mais inteligente, ser mais honesto, mas contribuir menos e pagar certo. Porque é o mal do brasileiro do jeitinho, né? Ah, eu vendo 10, mas eu tiro nota de 1. Infelizmente, vocês vão ter que repensar esse 1. Esse 1 tem que ser 10. E o que fazer para ter lucro? Ai, 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 como na área de contabilidade, Não, como empresário. ai, ai, para ter lucro, as pessoas têm que entender que você precisa muito, no dia a dia, vender mais, Vender volume. mais volume. Com certeza. Às vezes as pessoas não entendem uma grande magazine. Às vezes ele vende 10 calças para ganhar o que você ganha, às vezes, em 3, em 2. Mas o quê? Aquele empresário, ele tinha, assim, uma visão e uma meta de ter o que ele tem. Então, o que as pessoas têm que entender é o que você quer. Né? Qual que é o seu intuito? Ter um carro, ter uma casa, ter um sítio? O que você quer? Você sabendo qual é o seu objetivo de vida, você vai ter que levantar mais cedo, dormir mais tarde. Depende muito do que você quer. Meu Deus. Luciano, vamos fazer um jogo rápido de algumas perguntas? Eu pergunto e você responde, para a Tá, gente concluir aqui e a gente fechar com clareza e falar mais sobre esse assunto. tá Pode bom, ser? pode ser. Então, vamos lá. É, Haverá tratamento diferenciado para alguns setores, como saúde e educação? Sim, saúde, educação vai ser diferenciado. Na área da agricultura tem uma diferenciação muito grande, porque tem muitos produtos que vão ser zerados, tá? A alíquota é zero. Mas sim, A reforma afeta o setor de serviços e a reforma afeta o setor da indústria. Como que afeta? o que acontece? Apesar que a gente já falou bastante sobre isso. Mas é que o serviço é muito impactado, porque a alíquota de quem presta serviço, no geral, o que acontecia? Ou eu pagava ISS, ou eu pagava ICMS. Agora eu vou pagar os dois. Né? Essa alíquota unificou. Exemplo, o aluguel nunca foi serviço. Venda de imóveis nunca foi serviço. Mas ela vai ser impactada. Por quê? Porque ela foi inclusa como pagadora. As indústrias vão ser impactadas porque o pequeno não gera crédito. O que é crédito, André? Eu te passar uma nota fiscal, você recuperar aquele crédito da minha nota e abater no seu. Por isso que o split payment está sendo um pouquinho prorrogado, que é o recolhimento no ato, que é o recolhimento dividido. Por quê? Porque vão ter que se organizar melhor.
E você falou aqui, né? Os créditos não cumulativos e investimentos. É Exatamente. isso aí. O que é um princípio da não cumulatividade plena? Essa parte da não comunitária, o que acontece? Cumulatividade. A Confins e o PIS isso é bom, eram pagos em cascata. Eu pagava, você pagava e todos pagavam dentro da cadeia. Agora não, como eu vou poder aproveitar o crédito dependendo do tipo de porte da minha empresa? Eu vou conseguir aproveitar o crédito, tá? Então vai ter uma alíquota maior, mas se baseia que ela vai ser paga só uma vez. Exemplo, eu comprei X de alguém, veio com a alíquota e essa pessoa já recolheu sobre 70%. Eu vou colocar meu lucro de 30% e pagar só essa diferença. Eu vou aproveitar esse crédito. Hoje não, hoje o PIS e COFINS, no geral, e dependendo dos impostos, como o ISS em si, ele não é cumulativo. Então vai gerar esse crédito. Exportação, tributação de exportação, como é que fica? Hoje, o que acontece com a exportação? Que as pessoas têm que entender. O ICMS, cada estado tem sua legislação. Então, hoje, às vezes é importante você abrir uma empresa no lugar X, no estado X, por quê? Porque lá a alíquota é zero, às vezes a alíquota é menor, então isso beneficia empresas de grande porte. Com a criação do CBS com o IBS, com a reforma, o que vai acontecer? Vai ficar mais de forma inadequada, porque como vai ser para todo o Brasil... Não vai ter briga de empresa com empresa. Exatamente. De estado, município querendo trazer a empresa, isso não vai acontecer mais. Hoje você vê o impacto que Extrema é uma potência, mas ela fica ali na divisa, saindo um pouco da reforma. O que acontece? Você vende em Minas Gerais. Você tem uma grande rede em Minas Gerais. O que acontece? Você monta uma filial em Minas Gerais, você ganha um diferencial de alíquota fora do comum, porque você tem uma empresa dentro do estado de Minas, a mercadoria é fabricada em São Paulo, é enviado para Minas e Minas ela é o quê? É entregue para o cliente, vendida. Isso com a reforma tributária vai acabar. O que vai acontecer? É uma dica que eu dou para todos os prefeitos e vereadores. A partir de 2033, quando a reforma for plena, vamos pensar o seguinte, vamos ter mão de obra. A cidade, Andréia, que no futuro tiver mão de obra adequada, vai conseguir trazer a empresa. Por quê? Porque essa guerra fiscal vai acabar. Caso as novelas da reforma não for alterada, mas vai acabar. A cidade que tiver mão de obra preparada. Exatamente. Então é outro ponto aí que nós temos que preparar a mão de obra para que a cidade cresça. Exatamente. Por quê? Porque, exemplo, você vai trazer uma empresa para a cidade de Cambuí, certo? Não tem diferencial de alíquota, não tem isenção de nada. Por quê? Porque a IBS com a CBS está bem lá, claro. Ok? O que eu vou ter que ver em Cambuí? Se eu tenho 100 pessoas dentro do nível que eu preciso para trabalhar na minha empresa. E não montar ali em Extrema e ficar aquele monte de locomoção, ônibus baixo para cima, e isso vai acabar. Por que vai acabar? Porque não vai ter mais uma guerra fiscal entre os estados, que é enorme. Tá? Por quê? Porque hoje, se Cambuí quiser, ele pode isentar o ISS para uma empresa, zerar a alíquota. Aí essa empresa, aí o Estado, através de uma legislação, pode zerar o ICMS ou fazer uma alíquota reduzida. O que ele vai fazer? Ele vai montar aqui no estado de Minas e ter o recurso a essa isenção do município de Cambuí. Isso, a partir de 2033, não vai ter como mais. Isso vai ser bom ou ruim? Isso vai ser bom, André. O que as pessoas têm que entender é que a gente tem que estar preparado para isso. Extrema vai ter que estar preparado para isso. Extrema vai ter que investir em mão de obra, vai ter que investir em pessoas, vai ter que trazer essas pessoas para morar dentro de Extrema, mostrar uma comodidade melhor para que esses funcionários não sejam contratados aqui em Cambuí. Transações bancárias. A reforma tem como evitar fraudes e sonegações? A reforma, em momento nenhum, ela trabalhou a parte de movimentações bancárias. Ok? O que acontece com a movimentação bancária? Que aos poucos a Receita foi trabalhando com algumas normativas e apertou o cerco, sim.
O ano passado tentou fazer aquela mudança da legislação dos bancos, não aconteceu, mas de forma assim, no segundo tempo, de forma por baixo do pano. Hoje, dependendo da situação, o Pix e o cartão de crédito é 100% aberto, ok? Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado, porque se você movimenta 100 mil e se você emite 10 mil reais de nota fiscal, algo aí não está batendo. Então, é importante o empresário criar uma cultura e uma organização para ter isso mais na ponta do lápis. Por isso que eu passei a triangulação para o pessoal do Simples e do MEI, para eles que têm como faturamento, como importante, está começando a trabalhar isso. Quem não tem empresa, cidadão comum, trabalhador, de que forma também que ele vai ser impactado com a reforma tributária? A reforma tributária, ela fala sobre o cashback, mas ela não define nada. Mas quem for da assistência social, tiver cadastrado na Bolsa Família, tiver dentro ali dos quadros, ela vai receber o cashback. O que eu fiquei um pouco assim chateado, porque é mais esse perfil. Poderia ter sido mais amplo, né? Mas eles vão receber um retorno dos impostos. Só que está muito vago. Vai ser criado quanto? Se é 4%, se é 12%, se é 20%. Mas é para o pessoal dessa área. E o consumidor normal, todas as pessoas, até mesmo todos, com certeza vão ser impactados sim, porque os preços vão ser repassados. Por que vão ser repassados? Porque de imediato a gente não tem assim uma definição do que vai acontecer. A nossa cidade de Cambuí, como está recebendo todas essas informações sobre as novas leis e novas alíquotas, novas mudanças? Cambuí é uma cidade assim que é bem vasta o comércio, né? Eu acho que cada empresário está dando aos pouquinhos agora, interagindo melhor com o seu contador, com a sua contabilidade e buscar sempre qual é o seu ramo. Cuidado com muitos colegas que eu converso e alguns clientes que querem saber de tudo. Às vezes eu acho que você sai do foco, porque é muita informação, André, né? As pessoas já estão procurando mais os escritórios de contabilidade para se informar, para ver a sua situação? Como o comitê gestor está em formação e como muitas informações ainda vão ser definidas melhores e como a internet hoje tem um impacto muito grande, né? O que acontece? É muita informação, às vezes, irreal, falsa. E como o medo é muito importante, até se eu fosse candidato, eu ia ter que utilizar do medo, né? Então, como o medo é importante no dia a dia dentro do marketing, que é muito usado, cuidado, você vai perder tudo. Então, respira. Cuidado com esse tipo de informação. Seja inteligente, não vá ficar o bitolado. medo que você fala é o sensacionalismo, é aquele gatilho para fazer com que você faça aquilo que eu quero que você faça. Você tirou a palavra adequada para a resposta. Parabéns, André. Então, como se prevenir disso? Com a informação. Buscar informação de E aonde achar a informação correta? A informação correta hoje você consegue encontrar no seu contador, de forma mais adequada, sentar, marcar reunião. Tenha um pouco de paciência que a gente está bem assim, como acontece, a gente está com muito serviço. A demanda muito grande. Exatamente, porque o governo mudou algumas questões e isso impactou muito no dia a dia dos escritórios. Os escritórios de contabilidade estão fazendo milagre, tá? Eu vejo que você tem uma equipe grande lá na LL Contábil. Exatamente. São quantos? São 20 colaboradores. E eles já estão preparados para essa mudança, todos com as informações já funcionando ali para explicar para os... Tem 4 colegas que estão fazendo uma pós-graduação de alto nível. Todos a gente está fazendo curso dentro dos departamentos desde maio do ano passado. E isso está acontecendo no dia a dia. E o interessante é que eles estão muito motivados e muito animados. A equipe é excelente. Por quê? Porque o meu turnover, graças a Deus, o nosso turnover da LL é muito baixo. O que é turnover? O pessoal não tem uma saída assim. O pessoal fica na LL 7,2 anos. Então tem uma vida boa, dá para você ter um trabalho melhor com o colaborador.
Porque aquela coisa de troca, saída, entrada, é algo às vezes falta um benefício, às vezes falta um salário onde traga para a pessoa um benefício melhor, que a pessoa seja respeitada. Luciano, dentro desse assunto, reforma tributária, tem alguma coisa importante que nós não mencionamos aqui? Olha, a reforma tributária é muito ampla mesmo, e eu vejo que você precisa estar interagindo. Tem materiais muito bons sim na internet, só procure saber sobre a pessoa e foco na sua atividade econômica, foco no que você realmente faz. Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Olha, eu queria deixar bem claro que a reforma tributária dentro dos estados e dentro dos municípios, eu vejo com bons olhos. Vai dar muito trabalho até 2032, mas eu acho que a gente vai ter que ter paciência. Ela vai acontecer, independente de eleições, quem ganha, quem perde. Você, como empresário, não se preocupe, porque você tem que ter consciência que lá em cima, lá em Brasília, tem parasitas. Vamos fazer a nossa parte aqui e vamos. Esse ano é um ano de muitos feriados, esse ano é ano de eleição. Não saia do foco. Não fique perdendo tempo usando camisa de pessoas que não vale a pena, tá? Busque o candidato de forma inteligente. Você não gosta dele, mas ele é competente. Então, acorda, Brasil. Ai, ai. Luciano, se você tivesse uma mensagem, né? Tivesse 30 segundos para entregar uma mensagem para essa geração, qual seria essa mensagem? Eu quero deixar bem claro para todos os jovens que só existe um caminho. E esse caminho é Jesus. Jesus. Busque esse caminho. Deus é a resposta para tudo. Só tenho a agradecer, muita gratidão mesmo, por Deus sempre me trazer grandes conquistas. Obrigado, Senhor. Que lindo, que lindo, que lindo. Obrigado. Obrigada. Muito lindo mesmo. Luciano, quero agradecer demais. Esse é o segundo podcast que a gente faz. Foi maravilhoso. Passou uma hora que eu nem consegui ver. Já passamos mais de uma hora. Nossa. E muito bom mesmo. É um assunto importante. Você tem uma experiência de vida interessante. Com certeza teremos mais vezes aqui diante da mesa e com convidados, né? Provavelmente a psicóloga, sua esposa, estará aqui. Queria mandar um abraço para todos da LR Contábil, para todos meus clientes e para todos os amigos e colegas. Muito obrigado. Eu vim aqui e da próxima vez vamos ver se algum colega vem junto. Estão convidados, né? Estão convidados. E eu quero agradecer muito toda a equipe da LL Contábil, né? E aqui o sócio proprietário Luciano por ser patrocinador, apoiador aqui do Na Rocha Cast já há um bom tempo. Então, o Na Rocha Cast é possível, né? Por causa de empresas que nos apoiam. Então, gratidão pela parceria. Eu não consigo responder todos, mas eu tenho o meu Instagram, né, que é Luciano LR Contábil. Dentro do possível, se alguém tiver uma dúvida, pode mandar lá, que eu vou fazer o maior carinho do mundo de responder. Tá Com bom? certeza. Pode deixar aí, LL Contábil. É @Luciano LR Contábil. Ou entra na Andréa Rocha, procura lá o Luciano, você vai achar e segue nós dois. Exatamente. E eu quero agradecer muito também as empresas que fazem o Na Rocha Cast acontecer. Ali Idiomas, uma escola de inglês, já há anos aqui na nossa cidade, que ensina inglês com eficiência e muita qualidade. Aquele abraço bem grande para Maria e para Pati, que nos atende tão bem lá na Ali Idiomas, escola de inglês. Também Book Comunicação Visual, um abraço bem grande para o Celso e toda a equipe maravilhosa da Book. Melo Carvalho, abraço para o Dr. Zé César e a doutora Marcilene, sorriso bonito, dentes saudáveis é com Melo Carvalho. Também Makoto Stores, a sua loja online de tênis e acessórios. E também Disque Tintas, sua casa com uma cor nova e bonita, mudando e trazendo aquela energia colorida para sua casa sempre. E um abraço bem grande para você que esteve comigo até agora com esse assunto tão importante. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho e fique ligado. Você lembra? Fique ligado na Rocha Cast, vamos lá? Na Rocha Cast.
Eu falo aqui, você fala lá, pra gente Pode ser. terminar. Obrigada aqui ali na câmera, né? O Vinícius. Vinícius, estou aqui no Totem, no estúdio do Totem, né? Se você também se deseja fazer o seu podcast, olha, esse é um estúdio que está aberto aqui para você fazer gravações de cursos, podcasts, enfim. Tem uma equipe aqui excelente para te atender. Legal, Vinícius, ela aluga o espaço. Sim, exatamente. Parabéns, ó, tá? Espaço Deixa aí. amplo e maravilhoso, viu? Então vamos lá? Fique ligado na RochaCast, eu faço aqui. Tá. Eu falo, fique ligado, tá bom? Vamos Tá lá, bom. aquela energia. Tá. Gratidão e vamos lá. Fique ligado. Na RochaCast.